A mensagem do santuário, infelizmente, tem sido esquecida, negligenciada e despercebida por muitos. Durante os anos de pesquisa, temos visto pessoas fazerem todo tipo de pergunta, como, por exemplo, que proveito terá para o cristão do século XXI estudar as cerimônias ritualísticas praticadas pelos israelitas num passado tão remoto? Esse tipo de assunto pode enriquecer a nossa vida espiritual e qual a relação de tudo isso com a vida e ministério de Jesus? Estas e outras perguntas serão respondidas hoje, na visita que faremos a uma réplica do Santuário dos Hebreus. Então não saia, porque o programa Evidências está só começando. A vida religiosa do povo de Israel girava em torno do santuário. Referências ao sistema ritual permeiam todas as escrituras. Nós encontramos esse assunto não só no Pentateuco, mas em vários lugares da Bíblia e também no Novo Testamento. Aliás, várias passagens das escrituras só podem ser totalmente compreendidas se tivermos uma ideia, um conhecimento do santuário, suas cerimônias e a sua tipologia. É interessante notar incidentes relacionados ao julgamento de Cristo, quando Caifás, que era sumo sacerdote, rasga as vestes ao Jesus afirmar ser ele mesmo o Messias. A atitude do sumo sacerdote era expressamente proibida, até sob pena de morte. Desta forma, o verdadeiro condenado ali seria o próprio Caifás, e não Jesus de Nazaré, pois ele quebrara as leis do seu próprio sacerdócio. Acontecimentos como este são mais claros pelo fato de compreendermos melhor o tema do santuário. As profecias de Daniel e Apocalipse também estão cheias de símbolos relacionados ao santuário. Logo, se pretendemos entender as profecias, devemos também compreender a doutrina do santuário na Bíblia. Quando vamos até o Pentateuco, encontramos 45 capítulos sobre o santuário. Nos Profetas, mais 45. E nos Salmos, encontramos 150 versos específicos sobre o tabernáculo. No Novo Testamento, encontramos muito Jesus cumprindo festividades relacionadas ao templo, e a maior parte do livro de Hebreus é sobre esse assunto. Isto sem contar que no Apocalipse encontramos uma série de partes, sendo que cada uma delas inicia com algo referente ao santuário. Em outras palavras, Jesus é a concretização de todo o santuário. Portanto, é seguro dizer que na Bíblia temos mais sobre o assunto do santuário do que qualquer outra doutrina. Deus sempre desejou um relacionamento íntimo com seu povo. No Jardim do Éden, a divindade andava lado a lado com o ser humano e esta podia se deleitar na presença de Deus e dos anjos. Mas você conhece a história bíblica. Veio o pecado e a humanidade foi privada da contemplação direta das coisas espirituais. A companhia de Deus e os seus anjos não poderia mais ser tão íntima como foi nos primeiros dias da criação. Mas Deus continuava desejando que seu povo desfrutasse de uma relação íntima com a sua pessoa. Mas, para isto, deveria criar um contexto em que os mesmos não fossem destruídos por sua glória. Esse contexto envolvia, de certa forma, um ocultamento da glória divina e, ao mesmo tempo, uma manifestação revelada de Deus que ensinasse aos homens o plano da redenção. É aí que entra a importância desse lugar, desse santuário que Deus mandou o povo hebreu construir no deserto. Cada parte do edifício, cada mobília, cada cor, enfim, todos os detalhes foram especificamente orientados por Deus para ilustrar e representar o sacrifício de Cristo em favor do ser humano. Disse Deus a Moisés: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis." Êxodo 25, versos 8 e 9. Na verdade, pelo que encontramos na Bíblia, o sistema de sacrifícios orientado por Deus já existia bem antes dos hebreus erguerem o seu santuário no deserto.
Vários patriarcas são vistos oferecendo sacrifícios a Deus no livro do Gênesis. E, de acordo com a interpretação de muitos biblistas, Deus, em pessoa, realizou o primeiro sacrifício no Éden. Isso mesmo, foi quando ele vestiu Adão e Eva de peles de animal. Isto está em Gênesis capítulo 3, verso 21. Aquela vítima inocente era o retrato vivo do que aconteceria no futuro em favor da humanidade quando o Filho de Deus fosse morto na cruz do Calvário. Mas vamos agora conhecer um pouco mais esse interessante edifício móvel e o seu significado em relação ao ministério de Jesus Cristo. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, tenda, cabana ou barraca, e designa o santuário portátil onde, durante o êxodo até o tempo do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, a menorá e os demais objetos sagrados. Em hebraico se chamava Mishkan, moradia, local da morada divina. Também se denominava Moed, que quer dizer tenda da congregação. Era composto de 3 dependências: o átrio exterior ou pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos. O pátio é o local onde estamos. A sua construção está detalhada em Êxodo, capítulo 27, versos 9 a 19. Esta era a parte externa, exterior do santuário. Aqui, com poucas exceções, todos podiam ter acesso. Até as medidas dele foram orientadas por Deus, foram todas dadas em côvados. Para facilitar o seu entendimento, vamos considerar o côvado, a medida usada na época, como algo mais ou menos igual a 50 centímetros. Mas, na verdade, um côvado deveria ser uma medida que iria desde o cotovelo até o dedo da mão. Seria, portanto, esse tamanho de um homem adulto. Esta medida daria algo em torno de 43 centímetros ou 45 centímetros ou ainda 50 centímetros. Então, olhando de longe, vê-se um cercado em forma de retângulo, demarcado por uma cortina de 50 por 25 metros de linho branco, com 2,5 metros de altura. Ela era sustentada por 60 firmes colunas, todas apoiadas em bases de cobre. Isso está em Êxodo, capítulo 27, versos 9 e 12. Todas as vezes que era armado, a única porta do tabernáculo era esta que ficava para o lado do nascente do sol. E as 12 tribos de Israel faziam seu acampamento aqui, em redor do tabernáculo. Elas formavam grupos de 3 tribos à frente, 3 tribos de cada lado e 3 tribos ao fundo. O tabernáculo, portanto, ficava no meio do acampamento do povo de Israel. Isso indicava, é claro, que Deus desejava estar no centro da vida do seu povo, tanto naquele tempo como nos nossos dias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus Cristo. Sim, Jesus é a porta, aquele caminho que conduz desde a terra até o céu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João 10, verso 9. Curioso que a primeira coisa que notamos ao entrar neste lugar é que o santuário era uma tenda móvel. E você deduz qual a razão disso? O povo caminhava em direção à terra prometida. E o tabernáculo era compatível com esta peregrinação por ser um elemento portátil. Deus tinha se revelado ao seu povo em cima do Monte Sinai. E quando o povo deixasse o Sinai em direção à terra de Canaã, precisariam de algum lugar portátil para que a presença de Deus pudesse ser manifestada. Como o tabernáculo era uma tenda, o problema foi solucionado. Agora, estando aqui no pátio, nós observamos a existência de alguns objetos muito importantes. Aqui atrás de mim está o altar de holocausto, mencionado em Êxodo, capítulo 27, 1 a 8. E ali, a pia de água para a lavagem do sacerdote, está em Êxodo, capítulo 30, versos 17 a 21. Vamos então ver de perto o altar de holocausto. Era aqui o local onde era feito o sacrifício. Nesse lugar, matava-se o animal sobre o altar e em seguida colocava-se fogo. O fogo ficava aceso aqui 24 horas por dia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6, versos 12 e 13. O animal sacrificado, cuja carne era queimada aqui, geralmente era um cordeiro. E esse cordeiro representava o Messias. É por causa disso que no Novo Testamento, João Batista, ao ver Jesus passando, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Essa expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era uma designação de Jesus como aquele que levaria os pecados do mundo inteiro em cumprimento a todos os sacrifícios do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Apenas o sangue do Filho de Deus poderia purificar toda a humanidade de seus pecados. Esta afirmação também atesta a perfeição pessoal e moral de Jesus, pois João sabia que apenas o Cordeiro imaculado e incontaminado poderia ser o Cordeiro de Deus. Como também vemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. A seguir, nós temos esse objeto aqui, o lavatório ou pia de bronze. Este é o único objeto cujas dimensões não foram claramente reveladas por Deus, mas imaginemos que fosse assim. Era o local onde os sacerdotes se purificavam com água para ministrarem, e isto era extremamente vital, porque eles não podiam fazer nada, absolutamente nada, sem se lavarem primeiro. Era um símbolo da purificação que somente podemos ter mediante Cristo Jesus, para então ter acesso diante da presença de Deus. Interessante que João, no Apocalipse, viu o trono de Deus e ao redor desse trono uma multidão. Então ele indagou: quem são esses? Veja a resposta que ele recebeu. Estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22, verso 14. Quando falamos em vestes lavadas pelo sangue de Cristo, isso significa que, se aceitarmos a sua graça, ela nos capacitará a deixar de lado os pecados, a vida do mundo, aquela vida cheia de vícios e excessos de sentimentos e práticas condenáveis, e finalmente ter acesso à presença de Deus. Aliás, uma presença representada pelos objetos que estão lá dentro do santuário. Uma cortina ou cobertura muito bonita fazia parte do cenário. Ela vinha nas cores púrpura, carmesim, estofa azul e o fundo branco, e todas essas davam as boas-vindas aos adoradores para entrarem no átrio e contemplarem o tabernáculo. Estas cores falam da santidade, da realeza, da servidão e da divindade de Jesus Cristo. O tabernáculo, o santuário, tinha 4 cobertas. A primeira, que era essa aqui de trás, era feita de linho. Então a segunda era feita de pele de cabra, a terceira pele de carneiro tingido e a outra de pele de texugo. A única que era vista do lado de fora era esta aqui, de pele de texugo. A palavra hebraica para peles de texugo é tahash, que pode referir-se a um texugo ou algum tipo de animal marinho, como a foca. Embora não se saiba ao certo de qual tipo de pele se refere, percebe-se que era algo muito valioso que os hebreus provavelmente trouxeram do Antigo Egito. Agora, é interessante que alguns pensam que aquela cobertura de cima que ficava lá fora não tinha muito atrativo físico, apesar de ser valiosa. É que parece que tudo no santuário seguia uma progressão desde o mais bonito para o menos atraente. Desta primeira coberta aqui, de linho branco, tecida também de azul, de púrpura, de escarlata, decorada com esses anjos, com esses querubins, até a de pele de texugo lá fora, que cobria o lado externo, você vê essa progressão. Então imagine que o estrangeiro que passava por aqui deveria ver o santuário desde a sua parte menos atrativa, que era a exterior, até a mais atrativa, que era aquela interna, perto da presença de Deus. Isso nos faz lembrar de como é o próprio reino de Deus. Quando buscamos, o mais importante está dentro desse reino, onde a presença de Deus é manifestada. Agora, falta conhecer a parte interna do santuário com seus móveis e o seu significado. Mas isto faremos depois do intervalo, então não saia daí, porque o Evidências volta já já. Os querubins tecidos nas cortinas, como também as 2 imagens que ficam lá dentro do lugar santíssimo, são claramente representantes das hostes celestiais intimamente interessadas e envolvidas com o conflito cósmico envolvendo o nosso planeta.
Afinal de contas, você deve saber, nós estamos numa luta, numa guerra do bem contra o mal. E o santuário, bem como o ser humano que adora nele, estão no centro dessa batalha sem tréguas. Esse aqui onde nós estamos era o lugar santo, como você pode ver, sem muita suntuosidade. Aliás, um lugar bastante modesto, com poucos móveis, embora feitos com grande esmero. Ao lado esquerdo fica o candelabro de 7 bicos, fabricado com ouro puro e cujas 7 lâmpadas ardem continuamente. Pesavam 1 talento, ou seja, 43 quilos, e representava a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Ao lado direito ficava a mesa dos pães da proposição, também coberta de ouro. Em cima dela estavam colocados 12 pães ázimos, sem fermento, feitos de farinha da mais fina. Eles deveriam ser renovados a cada sábado. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel e, por extensão, o povo eleito de Deus, mas também apontavam para Cristo. O Senhor Jesus declarou ser Ele mesmo o pão da vida, João 6,35. Portanto, podemos pensar nos pães como sendo símbolos de Cristo. Bem aqui no meio, diante da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ficava esse altar de incenso. Ele também era feito de madeira e revestido de ouro. O fogo que eles usavam para queimar o incenso aqui vinha direto de lá do altar, de lá de fora. Era o fogo sagrado de Deus que era trazido aqui para dentro e aqui era queimado. Lembra que a Bíblia fala de 2 homens que trouxeram fogo estranho para o santuário e por isso foram fulminados por Deus? Exatamente, é esse o contexto. Agora, que tipo de incenso era queimado aqui? Era um incenso especial feito de várias essências e que todos os dias, pela manhã e à noite, eram queimados aqui, dando um agradável cheiro nesse lugar. Aliás, o Apocalipse explica que esse odor, que esse perfume que aqui subia, era o símbolo das nossas orações que ascendem até o trono de Deus no céu. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue uma grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Apocalipse 8, 13 e 4. Os sacerdotes ministravam diariamente nesse lugar, mas não entravam ali dentro, no lugar santíssimo, aquele que ficava além do véu. Ali só entrava o sumo sacerdote e mesmo assim, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, vamos conhecer o que há lá dentro? Vem comigo. Finalmente aqui estamos no Kodesh HaKodashim, ou Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo que representava o trono de Deus. Mas antes de prosseguir no significado especial desse lugar, eu quero corrigir um erro que é dito por muitas pessoas, às vezes em púlpito, em publicações e até mesmo em documentários que há por aí. O erro é quando afirmam que havia uma corda que amarrava o sacerdote, alguns dizem pela cintura, outros falam que era pelo seu pé, para que quando ele entrasse aqui dentro, se fosse morto pela glória divina, o seu corpo pudesse ser puxado por essa corda até o lado de fora. Você talvez já ouviu falar disso, mas deixe-me dizer que é uma lenda. Não há nada na Bíblia, nem no Talmud, nem em Flávio Joséfo, nem na literatura judaica mais antiga que confirme esse ato. Portanto, se você já ouviu por aí a história de uma corda amarrando o sacerdote quando ele entrava aqui, saiba que isto é apenas uma lenda moderna. Não tem nada na Bíblia que confirme esse ato. Contudo, nada impede de pensarmos que havia muito respeito e preparação para que um homem estivesse aqui, porque ele estaria realmente diante da glória de Deus que se manifestava nesse lugar de modo especial. Os sacerdotes do Antigo Testamento entravam diariamente no santo lugar, executando o seu serviço. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isto uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue de um touro por seus próprios pecados e novamente com o sangue de um bode pelos pecados do povo. Ele pegava esse sangue e o aspergia sobre o propiciatório, a cobertura da Arca da Aliança, oferecendo-o a Deus. Era no Santo dos Santos que um homem podia chegar à presença de Deus, mas somente o sumo sacerdote seria capaz de entrar ali, e era exigido que se defumasse a sala com incenso antes que ele entrasse. Aqui ao centro
estava a famosa Arca da Aliança, que você tanto já ouviu falar. Os querubins fundidos de ouro representavam o trono de Deus com os anjos que ficam protegendo a glória de Deus no próprio céu. Aqui dentro ficavam as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, um pouco do maná que o povo de Israel recebeu no deserto e também a vara de Arão, que floresceu, indicando aquele que Deus havia escolhido para ser o primeiro dos sacerdotes. Tudo isso aqui representando realidades divinas e celestiais numa forma didática para que o povo pudesse entender o plano da salvação. Esta arca era toda feita de madeira de acácia e ficava completamente revestida de ouro. Sobre ela, a modo de tampa, foi colocado esse propiciatório também feito de ouro fino. E nas extremidades do propiciatório, como eu já mencionei, havia as imagens fundidas de querubins, um de cada lado. As asas deles cobrem o propiciatório, formando uma espécie de arco. E olha que eles olham para baixo, para o propiciatório. Era entre esses querubins que se manifestava a glória de Deus, a manifestação do Eterno em forma de uma luz gloriosa. Nesse sentido, a arca, como já mencionei, representava o próprio trono eterno de Deus. É interessante notar que em Gênesis capítulo 3, verso 24, o eterno Deus colocou querubins e a chama de espada fulgurante estava com eles, guardando a entrada do Éden. Alguns comentaristas veem nesse verso uma referência à glória do Deus eterno manifestada entre os querubins. Desta forma, quando o adorador entrava no átrio ou os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, com maior razão ainda, o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Era como se, simbolicamente, todos se aproximassem, representados, é claro, um pelo outro, à porta do jardim do Éden. Sob a lei de Moisés, o povo de Israel tinha um santuário, o tabernáculo, e um sacerdote que servia de intercessor pelo povo diante de Deus. O autor do livro de Hebreus já identificou Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote, um ministro que atua no santuário verdadeiro, celestial. No capítulo 9 de Hebreus, o autor discute o serviço de Jesus no tabernáculo que ele chama de verdadeiro. Interessante que ao falar desse santuário celestial, o próprio autor de Hebreus continua dizendo: Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. De fato, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo representa o caminho à presença de Deus que não estava naquela época ainda aberto à humanidade. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, isso está em Mateus capítulo 27, versículo 51. Esse foi o modo de Deus mostrar que agora o acesso à sua presença estava disponível a todas as pessoas através do sangue de Cristo. Como os sumos sacerdotes no Antigo Testamento, Jesus ofereceu sangue na presença de Deus. Porém, não um sangue qualquer de animais, mas o seu próprio sangue, derramado na cruz, ele ofereceu no verdadeiro tabernáculo, o santuário de Deus que está no céu. Interessante que o Evangelho de João traz algo que vincula intimamente o santuário ao ministério de Cristo na terra. Em João capítulo 1, verso 14, é dito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você viu? O Verbo Cristo habitou entre nós. Esta palavra habitou no grego é skenou, que quer dizer literalmente armou seu tabernáculo ou tabernaculou. Então o correto é ler: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É porque não existe uma tradução que sobreponha aquilo que foi escrito no original. Se João escreveu que Jesus se fez carne e tabernaculou conosco, ele quis dizer que Cristo era o mesmo no passado. E foi ele que também no passado declarou: e me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. A diferença dessa vez é que o tabernáculo era o seu próprio corpo humano, entregue por amor de todos nós. Este, portanto, é o estudo, o conhecimento do santuário e a sua representação para o plano da redenção trazido por Jesus. Mas eu não quero terminar o programa de hoje sem antes contar uma história para você que envolve perdão e crime. A história aconteceu nos Estados Unidos, na época do Faroeste. Você já viu muitos filmes disso por aí. Conta-se que havia um rapaz que numa briga de bar matou alguém e por isso foi condenado à forca. Os seus amigos, então, intercedendo por ele, escreveram uma carta ao governador do estado para que pudesse perdoar aquele rapaz e ele não fosse enforcado. O governador resolveu então atender o pedido, mas não sem antes conhecer o rapaz a quem lhe daria o perdão.
Então, vestido de líder religioso, o governador foi até a cadeia. Isto mesmo, ele estava disfarçado como líder de uma igreja e com uma Bíblia debaixo do braço. O governador chegou ali sem que o rapaz soubesse de quem se tratava e com a Bíblia em mãos falou: jovem, tenho algo para você dentro desse livro. Ali estava a carta do perdão. Mas o rapaz começou a gritar, a blasfemar, a xingar palavrões e dizia: não se aproxime daqui, não tem nada que me interessa nesse livro, nem no que você vai falar para mim. O homem ainda insistiu: por favor, jovem, deixe-me falar para você, é importante, não quero ouvir. E começou a gritar, de modo que o governador acabou tendo de sair. O carcereiro, então, depois disso, foi aquele rapaz e falou: você é um louco, você não sabe o que você fez. Ele falou: o que eu fiz? Você acabou de desperdiçar a sua chance de perdão. Aquele religioso que chegou aqui, na verdade, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a carta com seu indulto. Chegou o dia da condenação. E na hora de colocarem a forca no pescoço do rapaz, ele pediu para falar umas últimas palavras à multidão e, olhando especialmente para os mais jovens, declarou: eu quero apenas dizer para vocês nessa manhã triste que eu não vou ser enforcado pelo crime que eu cometi. Não. Eu vou ser enforcado e morto pelo perdão que eu recusei. Meus amigos, é justamente este o resumo de todo o Evangelho. As pessoas, no dia do juízo final de Deus, não se perderão necessariamente pelos pecados que elas cometeram, mas pelo perdão que elas recusaram. E quanto a você? Estaria disposto hoje a aceitar o perdão de Cristo que pode transformar a sua vida, hoje e para todo sempre? Aceite a Jesus como seu salvador pessoal, pois este é o Evangelho na sua própria vida.